Aqui têm uma representação gráfica do vírus da hepatite B. Este vírus é o responsável pela morte de mais de 2 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Pela Terra fora, há neste momento pelo menos 200 milhões de pessoas com o vírus da hepatite B. E o pior é que a maior parte dessas pessoas nem sequer suspeita que transporta consigo um hóspede tão tenebroso. O vírus causador da hepatite B foi descoberto durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados tinham recebido uma vacina contra a febre amarela feita à base de soro de sangue humano. Depressa se disseminou entre eles uma epidemia. Descobriu-se então que o soro estava contaminado por um vírus que se transmitiu aos soldados através de agulhas e seringas que não tinham sido esterilizadas. A invenção do microscópio eletrónico permitiu finalmente a identificação do vírus causador da hepatite B em meados dos anos 60. Hoje são conhecidos vários tipos de hepatite, mas a mais perigosa, que pode ser mortal, é a hepatite B. Quando uma pessoa é contaminada pelas partículas do vírus, elas entram-lhe na corrente sanguínea. Pouco depois, chegam ao fígado e atacam as células hepáticas, que deixam de desempenhar as suas funções habituais. Com a agravante de que, uma vez infectadas, as células hepáticas produzem novas partículas do vírus. Como acontece com algumas doenças, também no caso da hepatite B, há determinados grupos que enfrentam maiores riscos de contaminação. Médicos, dentistas, pessoal paramédico, por exemplo, são pessoas em risco de contaminação através do sangue dos pacientes que têm que tratar. Em risco estão também os homossexuais, as prostitutas, os presos, os doentes internados em hospitais psiquiátricos e as pessoas sujeitas a transfusões de sangue. Não existe ainda qualquer tratamento para a hepatite B, mas foi recentemente descoberta a maneira de evitar contrair a doença através de uma vacina contra o vírus. A princípio, a vacina era feita à base de antigénios de superfície de plasma humano infectado. O processo era, no entanto, demasiado dispendioso pela necessidade de purificação de grandes quantidades de sangue. Mas, há pouco mais de um ano, os cientistas resolveram este problema através da engenharia genética. Conseguiram produzir, em laboratório, grandes quantidades de antigénios absolutamente puros. A vacina tornou-se mais segura e também menos dispendiosa. E nesta vacina tem novas possibilidades, porque é uma vacina de recombinação genética e de onde exclui qualquer tipo de risco inerente às vacinas de contaminação por qualquer outro tipo de agente. É uma boa descoberta para a medicina e permite augurar um bom futuro no controle da hepatite B. A descoberta da vacina contra o vírus da hepatite B é também importante para o nosso país, embora nos situemos numa zona de risco intermédio. Presume-se que se verifiquem anualmente cerca de 3 mil casos de hepatite B entre nós. Calcula-se que cerca de 76% dos portugueses possam enfrentar o risco de contrair a hepatite B. Em grande risco de contrair a doença estarão também, por exemplo, os atletas que representarão Portugal nos Jogos Olímpicos de Seul. A Coreia do Sul situa-se na zona de mais elevada prevalência da doença no globo, onde entre 70% e 95% da população será mais cedo ou mais tarde afetada pela hepatite B. Daí o plano para a vacinação em massa dos 100 elementos da nossa comitiva aos Jogos Olímpicos de Seul. É uma zona de alto risco, com uma endemicidade e com portadores entre 7% e 20%, de onde as equipes que se deslocam praticamente toda a Europa Ocidental vão ser vacinadas contra a hepatite B. Nós tivemos há pouco tempo em Colónia, na reunião dos médicos que se deslocam a Seul, e foi o consenso generalizado que há necessidade de vacinar as pessoas que se deslocam a Seul contra a hepatite B. De qualquer maneira, é uma primeira experiência de vacinação, digamos assim, em grupo cá em Portugal e pode servir de experiência piloto para ações futuras ou não? Eu penso que não poderá ser olhada como experiência, deve ser olhada como medida preventiva, como no âmbito da medicina preventiva. E, como tal, nós temos um grupo de risco e esse grupo de risco vai ser necessariamente protegido porque faz parte do plano de acompanhamento dos atletas de alta competição. Em relação a todos os outros grupos de risco, e há muito, inclusivamente jornalistas, políticos, homens de negócios que deslocam para zonas de grande risco, aconselho vivamente este tipo de vacinação.